Preste atenção. As pessoas olham no retrovisor e reclamam do ente querido que perdeu. Chora, lamenta, que coitado foi embora e tal. Olha quantos entes queridos está no para-brisa que talvez você não esteja dando bom dia. É para lá que você vai. Você já deu bom dia para a mãe hoje, para o pai? Ou você acha que eles estão ultrapassados porque você tem a bosta do smartphone? Já pensaram nisso? Quais são os seus valores? Não é quanto você tem, é quem você tem. Começa de novo. Volta para a sua essência, para essa criança, para essa alegria, para essa felicidade que está dentro de cada um de nós. Resgata você. Inovação, tecnologia, robotização, sistema, TI, IA, são ferramentas que o Marçal e o time dele usam como ninguém. Mas, cara, quem faz isso são as pessoas. Não tem ferramenta fazendo Marçal da vida. Tem Marçal sabendo usar a ferramenta. Então, pare de deixar a ferramenta usar você. Seja você o protagonista. É você que faz. O novo normal é você ser um ser humano melhor, mais habilitado para usar o que tem disponível de tecnologia. Mas é você que usa. Todo mundo olha o Marçal, os cortes, a figura pública que ele é, a facilidade que ele tem em ajudar pessoas, em trabalhar com a tecnologia. A primeira coisa que eu vejo no Marçal é a Carol e os bebês. Onde é que esse cara arruma energia para carregar as baterias? É em casa, gente. Vocês não perceberam que quem comanda a porra toda é uma mulher? Como é que está a sua relação em casa? É lá que você carrega as baterias, é lá que começa o seu dia. Diz que você precisa empoderar a mulher. Empoderar, ela é superior por natureza. Ela veio primeiro, você veio depois. Ela é criadora, você é criatura. Baixa a bola. Bom, Geraldo Rufino, hoje, qual que é o feriado de hoje? Consciência Negra. Eu vi que você é um cara que venceu e entendeu que agradece a Deus desde pequeno, de ser um homem negro. E feliz e resolvido. Você acha como é que a gente como sociedade resolve essa questão de muita gente achar que é desfavorecido por isso? É claro que a gente tem um histórico no Brasil de escravatura, que também não foi só com negros, mas foi de outros povos também. Mas você é um homem resolvido, que saiu de catador de latinha a um bilionário, é referência no setor de reciclagem. Como é que a gente, querendo ajudar a sociedade, mudar a mentalidade das pessoas, a gente consegue mudar isso? Qual que é a sua Eu acho que uma das ferramentas, uma das maneiras fortes de você mudar é quando você passa a ser o exemplo, é o seu comportamento. Você precisa ter um comportamento. Estão falando da nova geração aí, o neném e tal. Para de culpar o outro. Você está culpando a nova geração é extensão sua. Então, para de falar mal de quem está chegando e ajuda ele a prosperar. Como você faz? Ensina para ele o caminho. Se ele não quer ouvir, é com ele. Mas ensina para ele o caminho para você melhorar a geração que está chegando. Como é que você muda? Quando você é o exemplo. Essa coisa de pôr rótulo, vamos falar agora de olhar no retrovisor. Inventaram um feriado do Dia da Consciência Negra. Eu não sabia que consciência tem cor. Então, assim, estão votando no retrovisor. É o que você pode fazer daqui para frente. O cara faz o feriado, faz tudo bonitinho e não dá oportunidade para o cara ser negro. Ele entra num lugar, o cara olha para ele, o mesmo cara que fez a lei do feriado, olha para ele com ar discriminatório, achando que ele é menor. Então, cara, melhor do que você fazer um feriado, do que ficar criando rótulo, é você ter atitude e comportamento de quem realmente respeita que nós somos semelhantes. Nós somos figura única. Na política, em 2022, eu escolhi a Pérola Negra, é uma negra, polícia, para ser vice-presidente, né? Fui agora para prefeito de São Paulo, a candidatura, escolhi uma negra. E eu questionei aos partidos de esquerda o porquê que vocês só falam na teoria e ninguém consegue colocar um negro aí de vice. Por quê, né? A maior parte do Brasil é de origem negra. E a gente tem um povo que tem um falatório e acaba não fazendo. Eu ia te perguntar, né, que se o feriado de hoje é um grande marco. Porque se tiver a lógica de sustentar isso, olhando para o para-brisa, a gente tinha que criar o dia da consciência branca, o dia da consciência, né, de cada cor. E não precisa, nós somos semelhantes a Deus. Quando eu fui para a África, a primeira vez em 2019, eu descobri uma coisa, que Deus realmente era colorido. E o dia que eu descobri isso, eu falei, cara, o povo mais feliz da terra, onde eu encontrei? Em Angola. Por que eu falo que é o povo mais feliz? Mas muito mais feliz que qualquer outro povo que eu já descobri. Porque faltando comida, eles estão alegres. Faltando a roupa, eles estão alegres.
aquela alegria não está vinculada à coisa. A nossa geração está aprendendo a vincular alegria com coisas, com status sociais, com esse negócio de quem sou eu nessa rede social. Isso vai ser um perigo, vai destruir as famílias, inclusive. A gente olha demais para o retrovisor, e aí lá em Portugal, a gente tem empresa lá também, eu sempre dou uma zoada no português, sabe? Falando assim, vocês que escravizaram não, né? Colonizaram a gente. Aí uma pessoa, uma aluna minha do MEDIP lá em Portugal, levantou e falou, eu posso pedir uma coisa? Eu falei, pode. Você podia parar de falar que a gente fez isso. Eu falei, mas fez, ué. Ela falou, fez, mas foi 500 anos atrás. Você está falando com os portugueses de hoje. Os portugueses de hoje não tem nada a ver com isso. Sensacional. E eu sei que você fala zoando. Aí eu falo, é claro que eu falo. Só que aí eu percebi que é a mesma coisa que a gente faz entre raças. Só que a gente é só uma raça, chama raça humana. E a gente cria divisões para ou brigar ou para zoar. Só que aquilo mexeu tanto comigo, a sinceridade dela em dizer, eu não fiz isso com o Brasil. Eu acredito que vocês viraram uma grande nação, vocês são maiores do que a gente agora. E se você olhar para o lado positivo, você tem que ter gratidão, a palavra que ele falou. Sabe qual a gratidão? A gratidão de um país europeu ter ensinado vocês a fazerem coisas que vocês não estariam fazendo hoje. Vocês iam levar mais de 500 anos para conseguir fazer. Vocês conseguiram fazer, ficaram maiores que a gente. Ou seja, nós somos uma potência maior do que o colonizador. E ali naquela hora eu decidi, eu não vou mais zoar, nem de brincadeira, zero. Porque essa dívida, por que eu vou falar de uma dívida que não existe? Por que eu pego um cara desse aqui, ó, com a cabeça dessa? É isso que a gente tem que ensinar para todo o povo. Não é para alguém que tem uma cor, não. Ou tem ou não tem. Se você for animado, se você for grato, se você decidir transbordar, você vai vencer na vida. Então aqui fica meu recado. Eu nunca mais vou zoar com o português. Porque sempre eu achei assim, tem uma dívidazinha aqui, eles sempre vão pagar, eu sempre vou zoar. E na verdade, quem tem um olhar grato, sabe que a gente foi abençoado. Eles ensinaram bons modos para nós, eles ensinaram coisas da nobreza. O Brasil foi lá e ultrapassou várias vezes o país chamado Portugal. Então vem aqui, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Se você entender esse recado, fala com a boca, todo mundo está aí, fala assim, ninguém me deve nada. Alguns pensaram assim, deve sim, a pessoa que eu emprestei dinheiro. Nem ela te deve nada. Você emprestou porque você não tem malícia. Você tinha que ajudar essa pessoa a produzir riqueza. Você emprestou, você pode saber que se for amigo, 90% dos casos é cano. Então ninguém te deve nada, vai sair mais barato. Você pegou o código? Não. É melhor nem lembrar desse dinheiro mais, para você ter energia e disposição para você chegar e prosperar em algum bom trabalho. Eu falo, eu repito o que o Marcelo está dizendo em voz alta. Ninguém me deve nada. É leve. Quando você acha que alguém está te devendo, fica um vazio aqui, você fica procurando. O cara não nem reconheceu, é igual o cara fala, ô macaco, é o problema dele. Eu vou criar um problema aqui, de preconceito, disso, daquilo. O mundo tem 8 bilhões de outros. Então não dá para você ficar se ligando no que o outro falou ou pensou. É o que você pode fazer pelo outro e não o contrário. Então a minha trajetória, a vida toda, eu nunca tive um problema maior que eu, porque eu olhava para mim e eu agradecia ser quem eu sou. Morar num barraco de chão batido em 2 cômodos, mamãe dizia que era aquilo eu podia resolver. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Tem uma receita que funciona assim, não existe pobreza que resista 16 horas dedicada a um propósito. Você tem um propósito? Vai buscar 16 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. E aí você vai conseguir o seu objetivo. E sabe o que acontece? A sorte vem e põe o tapete vermelho. É você que faz a sorte. À medida que você tem a atitude de dar o primeiro passo, com amor, com paixão, Deus põe o chão. Mas você precisa querer, é a força do querer. Você precisa acreditar em você. O tempo todo estão criando rótulos, criando dificuldade para que a gente não acredite. É o que o Marcelo falou. Cara, você está olhando no retrovisor, faz 500 anos, você ainda está procurando o culpado. Já trocou várias vezes a geração e você está procurando o culpado. O cara não tem culpa mesmo, não. É você que tem que assumir. Olha, o negro, a história do negro. E a história do judeu? É a história de outros brancos. É a história de outras populações, de tribos. Que foi... Cara, todo mundo tem uma história. Então é o que você pode fazer a partir daqui. Quantos anos vocês têm? 40, 30, 50? Não tem, já teve. Nesse exato momento, cada um de nós aqui tem seguramente alguns segundos. É o que você pode garantir. O resto você não consegue saber. Então, você não vai aproveitar o tempo que você tem para fazer diferença, para impactar e somar na vida dos outros? Vocês não podem fazer o que o Marçal faz?
se dedicar 16 horas por dia a um propósito de ser um cara que faz diferença e que deixa um legado? Todos nós podemos. Não é difícil não, gente, é possível. Parem de aceitar essa ideia que as pessoas põem na sua cabeça. É difícil porque é pobre, é difícil porque é negro, é difícil porque é gay. Difícil porque é gay, esses caras são extraordinários. Olha, é difícil porque é menina. Menina, as mulheres mandam do mundo. E tem gente ainda tentando convencer a mulher a andar do lado. Ela não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Mulher é criadora, nós somos criatura. Cara, para de ficar achando que o problema é o outro. Traz para você que ele fica pequeno. E a hora que o problema fica pequeno, você domina o problema. Quando você terceiriza e acha que o problema não é seu, ele se multiplica e engole você. Para de separar as pessoas. Essencial, não essencial, gay, não gay, religião, não religião, esquerda, direita, rico, pobre, preto, branco, não, ser humano. Nós somos ser humano, feito por um artista, nós somos obra de arte, feita por um artista chamado Deus. Não tem duas impressões digital, não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris. O cara tem 8 bilhões dessas obras pelo mundo e não repete uma. E tem gente que tem dúvida se o cara existe. Olha para você, você é uma obra divina. Você não acredita em Deus? Então acredita em você. Bom, o que foi o pior momento da sua vida, assim? Eu imagino que você vai falar ali da sua mãe com 7 anos, mas como eu já sei que é um ato marcante ali, dali para frente, o que foi assim? Cara, isso aqui no meu percurso foi difícil de passar, porque eu tenho certeza que nesse ponto foi onde você ganhou a antifragilidade. Eu acho que perder a sua mãe aos 7, e dali para frente, até chegar aqui aos 65 anos, o que foi o vale que você falou? Cara, isso aqui foi onde eu quase desisti, foi onde eu fiquei forte, o que foi? Aonde foi? Você tá com tempo? Opa! Então nós vamos ficar aqui até Mesmo amanhã. tempo que eu sei. Então nós vamos ficar aqui até amanhã, que eu estou esperando esse tempo chegar. Pega todos os picos, tem uns picos da vida, né, que todo mundo aplaude, e tem aqueles que todo mundo foge. Pega o mais baixo de todos, então. Marçal, não tem o mais baixo, porque assim, você falou de pico. Pega, quando você vai para um UTI, não tem situação mais delicada. UTI, o gráfico faz assim, tchum, tchum, tchum. Eletrocardiograma. Se ele ficar reto, morreu. então os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Você precisa que suba e desça, senão você vai se achar. Cara, não tem maior, menor, alguém tão extraordinário que o outro também não seja. Deus é bom o tempo todo, Deus não sacaneia ninguém. Então, se está baixo, é para você saltar. Você é atleta. Para você saltar, não tem que dar uma baixadinha? Então, gente, quando você tiver que dar uma baixadinha, agradeça. É a oportunidade que você tem para saltar. Deus não põe pedra no seu caminho, não. É degrau, é para subir. Mas, Marcelo, de verdade, as pessoas sempre acham, como eu perdi minha mãe com 7 anos e meio, que teve um tempo que eu passei, essa vai... Cara, eu tenho uma fé, que eu entendo o seguinte, me acontece cada coisa na minha trajetória, eu falo, idiota, que merda que você fez. Eu sempre acho que a culpa é minha. E quando você vai para o fundo do poço, que é a situação mais delicada para a gente que tem negócio, ou para quando você é atacado sem dever, você de vez em quando passa lá, está no fundo do poço, e você reconhece que foi alguma falha sua, alguma culpa sua, então o poço é seu. Se o poço é seu, você sabe o caminho de volta. Você sai maior do que antes, mais forte com anticorpos. Quando você acha, puta, isso aqui não é problema, isso aqui foi aquele cara que fez. O cara me empurrou no poço. Aí o cara não reconhece e você continua no poço. Então eu sempre entendi que o poço era meu. Então eu nunca tive dificuldade de sair porque eu sabia o caminho de volta. Eu nunca tive um problema maior que eu. Eu fico imaginando um tanto de gente que fala, estou no fundo do poço.